Queridos irmãos, muito bem. Fiz a exposição então de Filipenses 1, de 12 ao 18, e agora quero completar esse trecho, lendo e expondo dos versos 19 ao 26. Então, vou ler aqui, você pode acompanhar, Filipenses 1, agora do 19 ao 26. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Amém. Queridos irmãos, nesse trecho, Paulo, ele olha para a sua situação e ele vê duas claras possibilidades. Ele, pela oração dos irmãos de Filipos, suas próprias orações, certamente, embora não mencione, creio que ele certamente orava muito, e também pela ação do Espírito Santo, Paulo sabia que poderia ser liberto daquela prisão e ainda servir ao Senhor e servir aos irmãos por mais alguns anos, por mais algum tempo. Por outro lado, a acusação que levou Paulo a ser julgado em Roma por César era uma acusação que, caso condenado, o levaria à morte. Então Paulo olha para as suas circunstâncias pessoais e vê o seguinte: queridos irmãos, eu tanto posso vir a ser liberto pela oração de vocês e pelo Espírito do Senhor que opera, mas também pode ser que eu tenha que enfrentar a morte. E aqui gostaria então que explorássemos esses dois pensamentos de Paulo, que em ambos temos muito a aprender. Aqui no verso 19, porque sei que disto me resultará salvação. O sentido da palavra aqui é salvação da prisão, não é salvação do inferno e da morte eterna. Salvação aqui é mais livramento. Então, esse é o sentido aqui dessa palavra no verso 19. Queridos irmãos, na verdade, essa escolha de Paulo, viver mais ou morrer, nós nos deparamos com ela todos os dias. Nenhum de nós tem plena certeza de quantos dias viveremos ou quantas horas viveremos. Há uma precariedade associada à nossa caminhada aqui. Por isso que a Bíblia diz, vou citar de memória, talvez sem muita precisão, em outro texto, que não devemos dizer que amanhã faremos isso e aquilo, mas sim que, se Deus quiser, amanhã não só estaremos vivos, como também faremos isso e aquela outra coisa. Fica aí para a sua tarefa pesquisar onde está esse texto. Mas então a realidade de Paulo é a mesma nossa. A nossa realidade é a mesma de Paulo. Podemos viver mais ou podemos enfrentar a morte. E para Paulo, o verso 21 aqui é um dos versos mais memorizados do Novo Testamento. Para ele, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Vamos entender os dois lados. O viver é Cristo, porque Paulo diz em outra carta, Gálatas, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Jesus definiu a vida eterna no Evangelho de João como conhecer ao Pai e como conhecer a Ele, Jesus, que foi enviado pelo Pai. Queridos irmãos e irmãs, viver é Cristo significa que no seu dia a dia você tem comunhão com Jesus, você conversa com Ele, você experimenta a graça e a ação e o amor dele na sua vida,
experimenta a correção, experimenta a direção, mas a palavra dele é viva em você e você o conhece cada dia mais e mais. O viver é Cristo, em primeiro lugar, esse relacionamento poderoso, pessoal com o Senhor. O viver é Cristo também quer dizer que nós o servimos. Mesmo na prisão, Paulo dava testemunho. A luz do Evangelho brilhava, mesmo aprisionado. Nada pode prender a luz do Evangelho. Então, para você e para mim, o viver é Cristo também tem esse sentido, esse comando do Senhor de sermos testemunha deles. Quando olharem para nós, em qualquer circunstância, alegres, felizes, de regozijo ou de dificuldade, como a atual, que as pessoas vejam um brilho, uma paz, um amor, uma graça que ultrapassa as circunstâncias. Que ao olhar para nós eles vejam de forma, em atitudes, em palavras, em expressões, o amor de Cristo. Que ao olhar para nós eles vejam o amor do Pai, que faz o seu sol nascer sobre bons e maus e sua chuva cair sobre justos e injustos. Que ao olhar para nós eles vejam uma direção linda, maravilhosa, sobrenatural do Espírito Santo. Eles vejam o poder de Deus, eles vejam coisas extraordinárias acontecendo. E digo agora, é extraordinário ter paz e alegria num contexto como o de agora, em que o mundo está tomado pelo medo, pelo pavor da morte. Mas o Senhor venceu a morte. Então, se as pessoas olharem para nós, enxergarem paz, alegria, segurança, eles verão a luz do Evangelho, a luz de Cristo, a luz da palavra de Deus brilhando na sua vida e na minha. Amém? Queridos irmãos, o viver é Cristo também significa o nosso serviço aos irmãos. Jesus falou o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amados irmãos, eu fui conquistado para Jesus, porque eu conheci um grupo de jovens que tinham um tipo de amor e de amizade, de uma natureza, de uma qualidade que eu nunca tinha visto. E esse amor de Cristo revelado em coisas simples, em atitudes, em um afeto desinteressado, me despertou para o Senhor e graças a esse amor que eu conheci através de irmãos, agora irmãos, né, é que eu fui conhecer o Senhor. Queridos, o nosso viver é Cristo tem essas três dimensões, pelo menos. Vou repetir. É andar com Ele, é andar com Jesus, é seguir suas pegadas, é ouvir a sua voz, é ouvir e ver Ele agindo nas páginas do Evangelho e também na vida de outras pessoas. É emocionante, é apaixonante. Quando seguimos Jesus, nós vemos o filho da viúva de Naim ser ressuscitado. Quando nós seguimos Jesus, nós vimos uma mulher humilhada, pecadora, acusada de adultério, ser perdoada e ser encaminhada para uma nova vida. Então, a primeira dimensão do viver é Cristo é exatamente acompanhar Jesus, olhar para Ele e segui-lo todos os dias de nossa vida. A segunda é o testemunho, já mencionei, repito, para que você receba isso no seu coração. A luz do Evangelho, da verdade, do amor, da graça, do perdão e da justiça hão de brilhar na tua vida e isso atrairá, essas coisas atrairão outras pessoas porque verão uma luz sublime, algo que nunca viram antes. E terceiro, então, é a nossa edificação uns aos outros. Irmãos queridos, Jesus nos chama também para que, como corpo e família, cresçamos juntos no pleno conhecimento dele, até que todos cheguemos à medida da plenitude, da estatura do varão adulto, da plenitude de Cristo. Está lá em Efésios capítulo 4, depois você vai ler e verificar se é isso mesmo. Agora, por que o morrer é ganho? Se viver para Cristo é tão bom? Porque quando morremos, de fato não morremos. Quando esse corpo morre, vamos ao encontro do Senhor. Vamos vê-lo e ouvi-lo. Eu não sei quanto a você, mas o maior desejo que eu tenho na minha vida
é de ver Jesus face a face, é de ouvir a sua voz, é de sentar-me aos seus pés, é de contemplar o Filho unigênito de Deus e, se puder também, me derramar em agradecimento, em adoração por tudo que Ele fez por mim e por você. Então, o morrer para nós é o morrer só do corpo, é estar com o Senhor, como Paulo diz aqui também na sequência, né? Porque, verso 23, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então, o ensino dominante dessa sessão é que se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para Ele morremos e iremos ao encontro dEle. Agora, isso aqui, queridos, cabe várias reflexões. Primeiro, o medo da morte é instintivo e é natural, porque a palavra de Deus diz que a morte é inimigo. Então a morte entrou por causa do pecado e ela não deveria ter entrado, mas entrou. Então, por isso que temos esse medo instintivo da morte. Até aí é natural, é até uma proteção para nós aqui nesse mundo. Mas, de fato, Jesus venceu a morte. De fato, quando morremos, nós vamos ao encontro dele. Agora, se o nosso viver não é Cristo, se o nosso viver é curtição de esporte, então morrer é perda. Se a nossa vida, o que nos faz os olhos brilhar, o que enche o nosso coração, é o intelectualismo, é a sedução do conhecimento acadêmico, científico, supostamente elevado, se é isso que enche o coração de alguém, para essa pessoa morrer é perda, porque para Deus a sabedoria do homem é loucura. Então, também se a vida de alguém consiste no culto à beleza, à aparência, se a grande meta da vida é frear o inevitável processo de envelhecimento, aliás, é uma meta tola, porque no final o tempo vai ganhar, sempre ele ganha, mas se alguém apenas enxerga a vaidade, para essa pessoa o viver não é Cristo e o morrer é perda. Esse ensino aqui põe o meu coração, e creio que de todos nós, em confronto. O que que anima a tua vida? O que que te faz amar, desejar e brilhar os olhos? É a fama? É o dinheiro? É a curtição? As baladas? Até pode ser coisas lícitas. Tem gente que vive para o passeio, que não está errado, que a grande coisa é ir para uma festa, era ir para para um shopping. Nada disso em si é errado. Mas se é isso que enche a sua vida, o seu viver não é Cristo. E quem sabe agora, que nesse momento, shoppings fechados, academias fechadas, viagens canceladas, eventos esportivos cancelados, a produção de filmes e séries está prestes a ser cancelada também. Se toda a vida de alguém é esse tipo de entretenimento, que cada um isolado não podemos dizer que é errado, mas se o somatório disso é o que dá valor à vida de alguém, para essa pessoa o viver não é Cristo e, portanto, tema a morte, porque ela vai ser perda. E vai ser perda eterna. Então, Paulo, diante das duas opções, no fundo, ele está dizendo o seguinte: tanto faz. Se eu viver, eu vou viver para Cristo, para servir o Senhor, a igreja e pregar o Evangelho. E se eu morrer, quando Deus me levar, eu vou ao encontro do Senhor. Então, mas no verso 25, ele diz assim, que ele tinha confiança e que ficaria e permaneceria com os filipenses. Então, ele tinha esperança do reencontro. E os historiadores dizem que, de fato, Paulo foi livre dessa prisão de Roma, a primeira, e ainda visitou os irmãos em Filipos e pregou o evangelho, ainda trabalhou algum tempo a mais em prol do Senhor e da igreja. Então, fica aí, queridos, essa última aplicação. Se o medo da morte te causa um pavor exacerbado, além do natural, pense bem. O seu viver é Cristo? Agora, se você tem a paz do Senhor no coração, se você sabe
que a tua vida tem sido pautada pelo mandamento, pelas palavras do Senhor, você pode então desfrutar dessa tranquila, maravilhosa certeza. No dia que eu morrer, no dia que o Senhor me levar, eu vou estar com Ele. E para concluir, queridos, essa parte, digo o seguinte: a missão que Deus deu a cada um é muito individualizada. Para nós que temos família, temos que cuidar bem da família e isso é parte do viver em Cristo. Nós que somos parte de uma igreja, precisamos amar os irmãos e servir, porque isso é parte do viver em Cristo, o viver para Cristo. E se você tem algum ministério um pouco mais específico, de pastor, de evangelista, de profeta, isso é parte do seu viver é Cristo. Digo isso para que não fique uma ideia de que viver é Cristo só é válido para os ministérios que olhamos e reputamos como grande. Não, Paulo foi um grande apóstolo, aos nossos olhos, sim. Mas, irmãos, o viver é Cristo é apenas cumprir tudo que Ele quer de nós em todos os aspectos da nossa vida. Trabalho, família, igreja, amigos. O viver é Cristo deve determinar como agimos, como fazemos em todas as áreas. E se para você, então, o viver é Cristo, a morte não vai te derrotar, porque Ele venceu a morte. E para você, então, como para Paulo e como para mim, a morte é lucro. Que Deus os abençoe.